Esta é a Ponte da Integração, que liga Foz do Iguaçu, no Brasil, a Presidente Franco, no Paraguai, sendo a segunda ponte entre os dois países. E por incrível que pareça, ela está pronta há quase 3 anos, mas nunca foi aberta para o tráfego de veículos. Isso porque, embora a estrutura principal da ponte tenha sido concluída em 2022, as obras de acesso e as instalações alfandegárias em ambos os lados ainda não foram finalizadas. No lado brasileiro, a construção da Perimetral Leste, que conectará a ponte ABR-277, está em andamento, mas enfrenta atrasos chocantes. No lado paraguaio, a construção da aduana e das rodovias de acesso também estão atrasadas, com previsão de conclusão incerta. Neste vídeo, vamos entender tudo sobre a ponte e por quanto tempo ela pode ficar abandonada. Antes, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar nosso projeto no YouTube. A Ponte da Integração não é apenas uma simples estrutura de concreto e cabos de aço, mas uma solução aguardada há décadas para um problema crônico na fronteira entre Brasil e Paraguai. Desde a inauguração da Ponte da Amizade em 1965, o fluxo de veículos e mercadorias aumentou exponencialmente, acompanhando o crescimento econômico dos dois países. Em 2024, por exemplo, o comércio bilateral atingiu 7,3 bilhões de dólares, o maior valor da última década. Porém, a falta de outra conexão rodoviária entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco fez com que a Ponte da Amizade se tornasse um gargalo, prejudicando o trânsito e a logística regional. Atualmente, cerca de 40 mil veículos cruzam diariamente a Ponte da Amizade, entre carros de passeio, caminhões de carga e motocicletas. O congestionamento tornou-se uma realidade constante, impactando não apenas o transporte de mercadorias, mas também o deslocamento de trabalhadores e turistas. Assim, a Ponte da Integração surgiu como uma alternativa para redistribuir esse fluxo, permitindo que veículos de carga fossem desviados da ponte mais antiga e proporcionando um trajeto mais eficiente para o transporte de produtos entre os dois países. O impacto econômico da nova ponte seria significativo. A cidade de Presidente Franco, no Paraguai, espera um forte impulso no desenvolvimento com a abertura da conexão direta com Foz do Iguaçu. Atualmente, a cidade tem uma economia voltada para a agricultura e a logística, mas enfrenta dificuldades para competir com Ciudad del Leste, que se consolidou como principal polo comercial da fronteira. Com a nova ponte, o município paraguaio poderia atrair mais investimentos, impulsionando setores como o comércio e a indústria. Além disso, a Ponte da Integração é estratégica para o escoamento da produção agrícola e industrial do Paraguai até o porto de Paranaguá, no Paraná, um dos principais terminais de exportação da América do Sul. O país vizinho tem uma economia altamente dependente das exportações, e a melhoria na infraestrutura de transporte reduz custos logísticos, aumentando a competitividade dos produtos paraguaios no mercado internacional. Sem essa conexão, os produtores paraguaios continuam enfrentando dificuldades no transporte de suas mercadorias, limitando o potencial de crescimento da economia local. As obras da Ponte da Integração tiveram início em agosto de 2019. O projeto foi viabilizado por meio de um acordo entre os dois países, sendo financiado inteiramente pela margem brasileira da usina de Itaipu Binacional, com um orçamento estimado em 323 milhões de reais. Desde o início, a construção foi vista como um marco na relação bilateral, prometendo impulsionar o comércio e a mobilidade entre os dois países. A Ponte da Integração Brasil-Paraguai representa um marco na engenharia sul-americana, destacando-se por suas dimensões e pela complexidade de sua construção. Com 760 metros de extensão total e um vão central de 470 metros, o maior desse tipo na América Latina. A obra foi executada por um consórcio formado por empresas brasileiras e paraguaias, que avançaram de forma incrível na implementação do projeto, inicialmente previsto para a conclusão em 2022. Durante a fase de construção, diversos desafios de engenharia e logísticos foram enfrentados e superados. A necessidade
necessidade de transportar materiais pesados através do Rio Paraná exigiu um planejamento logístico detalhado. Já na fundação, optou-se por um sistema de fundação direta, aproveitando a presença de rocha basáltica resistente no leito do rio. Essa escolha permitiu a construção de bases sólidas diretamente sobre a rocha, garantindo a estabilidade necessária para suportar a monumental estrutura. Para erguer os mastros principais, especialmente o do lado brasileiro, com 190 metros de altura, equivalente a um edifício de 63 andares, foram utilizadas técnicas avançadas de concretagem. O uso de formas deslizantes possibilitou uma concretagem contínua, reduzindo o tempo de construção e assegurando a uniformidade e resistência do material. A superestrutura da ponte, composta pelo tabuleiro e pelos estais, também incorporou soluções inovadoras. O tabuleiro foi construído utilizando o método de balanço sucessivo, onde segmentos são adicionados progressivamente a partir dos pilares centrais, equilibrando-se mutuamente até o fechamento no centro do vão. Essa técnica é particularmente eficaz para grandes vãos, pois minimiza a necessidade de suportes temporários e reduz interferências no leito do rio, preservando a navegabilidade e o ecossistema local. A escolha dos materiais foi determinante para a durabilidade e segurança da ponte. Foram utilizados aproximadamente 37 mil metros cúbicos de concreto de alta resistência, formulado para suportar as cargas previstas e as intempéries da região. Além disso, cerca de 13,5 mil toneladas de aço foram empregadas na estrutura, incluindo os estais e armaduras, proporcionando a flexibilidade e resistência necessárias para uma obra dessa magnitude. Antes da conclusão, o projeto passou por rigorosos testes em túnel de vento no Laboratório de Aerodinâmica das Construções da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esses ensaios foram essenciais para avaliar o comportamento da estrutura sob diferentes condições de vento, garantindo sua estabilidade e segurança. A conclusão da construção principal ocorreu dentro do prazo previsto, sendo amplamente comemorada por autoridades brasileiras e paraguaias. Em maio de 2022, a estrutura foi finalizada e a cerimônia de entrega contou com a presença de representantes dos governos dos dois países. Porém, o que deveria ser um momento de celebração logo se transformou em frustração, já que, apesar da conclusão da ponte, os acessos e a alfândega ainda estavam longe de serem concluídos. Desde então, a ponte da integração permanece inutilizada, sem cumprir sua função de aliviar o trânsito na fronteira. Enquanto isso, a movimentada ponte da amizade continua sobrecarregada. Mas o que está impedindo a ponte de ser aberta? Bem, embora a estrutura principal da ponte da integração tenha sido concluída em 2022, a ausência de obras complementares essenciais em ambos os lados da fronteira impede sua operação. No lado brasileiro, a construção da Perimetral Leste, uma rodovia de 14,7 quilômetros, que conectará a ponte à BR-277, está em andamento, mas enfrenta atrasos significativos. Em outubro de 2024, a obra havia alcançado apenas 46,27% de execução. Além disso, as instalações alfandegárias necessárias para o controle aduaneiro ainda estão em fase de fundação, sem previsão clara de conclusão. No lado paraguaio, a situação também é desafiadora. A construção da aduana atingiu 35% de conclusão até fevereiro de 2024, com previsão inicial de término para abril daquele ano. Posteriormente, estendida para junho e até hoje nada está terminado e sequer tem muitos dados atuais sobre. Além disso, há a necessidade de construir uma ponte secundária sobre o rio Mondai, essencial para desviar o tráfego pesado do centro urbano de Presidente Franco. Essa obra, entretanto, ainda não foi iniciada, contribuindo para o adiamento da abertura da ponte principal.
Outro fator que complica a situação é a intenção do governo paraguaio de instalar uma praça de pedágio no acesso à ponte, especificamente no corredor metropolitano del Leste. Essa proposta gerou debates e resistência por parte de autoridades locais e empresários, que temem que a cobrança possa desestimular o uso da nova travessia e impactar negativamente o comércio e o turismo na região. A falta de sincronização entre a conclusão da ponte e a execução das obras de acesso e infraestrutura alfandegária evidencia uma falha de planejamento e coordenação entre os órgãos responsáveis dos dois países. Os atrasos constantes nas desapropriações e dificuldades na execução das obras comprometem o cronograma, o que indica que a infraestrutura necessária para a plena operação da ponte só ficará pronta no fim de 2025. Mas, se seguirem a velocidade atual da construção, vão demorar alguns anos para abrir a ponte, também dependendo da disponibilidade de recursos e do andamento do projeto. Enquanto isso, no Paraguai, a indefinição sobre o financiamento das obras complementares também contribui para o atraso. O governo paraguaio enfrenta dificuldades para destinar verbas suficientes à conclusão da aduana e das vias de acesso. Essa demora tem gerado críticas de setores do comércio e da indústria, que esperavam que a nova travessia já estivesse operando para dinamizar o fluxo de mercadorias e desafogar a Ponte da Amizade. Outro obstáculo relevante é a falta de um acordo definitivo entre Brasil e Paraguai para definir a gestão da nova ponte. Ainda não há um modelo estabelecido para o controle operacional da travessia, o que pode gerar mais atrasos burocráticos. A questão do pedágio proposto pelo Paraguai também segue sem uma solução clara, com resistência de autoridades e empresários que temem que a cobrança desestimule o uso da nova rota. Além disso, mesmo que todas as obras físicas sejam concluídas, será necessário um período de testes e ajustes operacionais antes da abertura definitiva. Isso inclui a instalação de equipamentos de controle de fronteira, treinamento de equipes de fiscalização e a integração dos sistemas de alfândega de ambos os países. Ou seja, mesmo após a finalização da infraestrutura, a ponte não entrará em funcionamento de imediato. A falta de prioridade política também tem sido um fator determinante. Desde sua inauguração simbólica, a Ponte da Integração não recebeu a atenção necessária para acelerar a sua abertura. Mudanças nos governos e dificuldades na alocação de verbas resultaram em um processo arrastado, sem prazos concretos para a conclusão total do projeto. Diante desse cenário, as previsões são pessimistas. Mesmo considerando um ritmo mais acelerado nas obras de acesso e na infraestrutura alfandegária, a ponte dificilmente será inaugurada antes de 2026. Caso novos entraves surjam, como dificuldades de orçamento ou disputas administrativas, a liberação para o tráfego pode ser adiada ainda mais, mantendo a estrutura inativa por tempo indeterminado. Mas e você? O que acha desta obra abandonada? Comente!